Olá, sombrinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 8 canibais que já descreveram o gosto da carne humana. Vamos para a vinheta? Vocês já se imaginaram qual deve ser o gosto de carne humana? Com certeza vocês ouvintes nunca experimentaram um pedaço de carne, a não ser que vocês façam parte de uma tribo que ainda tem práticas canibais. Bom, claro que ninguém da minha família, essas coisas, já cometeu canibalismo. Mas existem algumas pessoas que já falaram sobre o assunto, disseram que a carne humana se parecia. Pensando nisso, nós fomos atrás de relatos de pessoas que alguns são assassinos que cometeram crimes e depois do canibalismo, ou mesmo de pessoas que foram para tribos e que tinham essa prática e acabaram experimentando a carne de outras pessoas. Então, caros ouvintes, confira agora o nosso vídeo com 8 canibais que descreveram qual é o verdadeiro gosto da carne humana. Arthur Sharpron. Em 1972, Arthur matou um menino e uma menina em Watertown, na cidade de Nova York. Ele foi para a prisão, mas foi liberado depois de pagar menos de 15 anos de prisão. Depois de um tempo, Sharpron voltou à prisão e contou histórias repugnantes sobre suas vítimas, inclusive casos de canibalismo. Ele disse ter comido carne humana pela primeira vez no Vietnã e ainda declarou que já tinha comido os órgãos genitais de 4 prostitutas e o coração de um menino de 10 anos. De acordo com Arthur, a carne humana tem gosto bem parecido com a carne de porco assado. Alexandre Selvik. Em 2010, o estudante de arte norueguês de 21 anos, Alexandre, fez uma cirurgia para ter seu quadril substituído devido a um defeito de nascença, o que fazia ser dependente de muleta de cadeira de rodas, Alexandre conseguiu convencer o médico de levar o seu osso removido para casa, mas o médico não sabia o que ele ia fazer. Quando estava quase bom, Alexandre foi para casa, começou a ferver seu quadril e foi aí que ele raspou um pouco da carne e ainda estava no seu osso. O problema foi que ele decidiu provar sua própria carne servido com batatas gratinadas e vinho. De acordo com Alexandre, a carne era excelente e tinha sabor de cordeiro selvagem. Tobias era um artista americano que ganhou uma bolsa para estudar no Peru. E quando ele foi viajar, ele ouviu falar de uma tribo chamada Arakbut, que vivia na selva e caçava com arcos e flechas. Tobias foi atrás dessa tribo, mesmo sabendo que eles tinham má reputação, mas ele queria encontrar a tribo que aceitava homossexualismo, motivo pelo qual era perseguido em Nova York. E quando encontrou, Tobias resolveu ficar na tribo o resto da vida. Mas ele mudou de ideia depois de ser convidado para uma caçada, onde a tribo Arakbut atacou outra aldeia e matou 6 pessoas. Depois do massacre, a tribo assou alguns corpos enquanto dançavam ao redor do fogo. Tobias ficou horrorizado, mas acabou sendo estimulado a se juntar à dança. Quando a tribo acabou, eles começaram a distribuir pedaços de carne humana para as pessoas. Tobias mencionou que a carne humana parece muito com carne de porco, mas a carne que ele comeu estava muito mal feita. Jeffrey. O notório canibal Jeffrey
tirou a vida de 17 jovens entre 1978 e 1991. Jeffrey nunca falou abertamente sobre seu canibalismo, mas quando foi preso discutiu um pouco sobre o assunto com a FBI. Ele disse que gostava de cortar os pedaços dos corpos, geralmente a partir do bíceps e coxas, além de alguns órgãos em especial. Os músculos e órgãos ele gostava de picar em pedaços pequenos, depois ficariam muito fáceis para fritar numa frigideira. Jeffrey dizia que sabor da carne era bem semelhante ao filé mignon. Jeffrey foi condenado à prisão perpétua em fevereiro de 1992 e foi assassinado por um companheiro de cela depois de 2 anos. Omaima Nelson. Omaima nasceu no Egito e mudou-se para os Estados Unidos para se tornar modelo em 1991. Ele conheceu William Nelson, de 56 anos de idade, com quem se casou 2 meses depois. Omaima acusa o marido de espancá-la e violá-la. Depois de 3 semanas depois do casamento, ela o matou com um tiro numa tentativa de destruir as provas do crime. Ela desmembrou seu corpo, fritou as suas mãos e ferveu a cabeça. O assassino se tornou ainda mais medonho quando Omaima removeu a costela do seu marido e as revestiu com um molho barbecue e as cozinhou. A polícia foi alertada pelo crime, pois Omaima podia pedir ajuda a um amigo para se livrar do corpo. Ela foi considerada assassina em 2º grau, condenada à prisão perpétua. Declaração de Omaima sobre as costelas? Ela disse que estavam doces e deliciosas, bem como ela queria. William, não vou falar o meu sobrenome que é difícil. William era repórter em Nova York, de Nova York Times. Mas ele ficou muito conhecido pelos seus livros de viagem verdadeiramente bizarros. Uma das obras mais notáveis é Maneiras de Selva, publicado em 1931. O livro detalha uma viagem à África Ocidental, onde ele encontrou uma tribo conhecida como Gere, que consumia carne ritualmente de membros da tribo recentemente falecidos. Curioso para saber qual era o gosto da carne humana, Seabrook decidiu experimentar. Existem 2 histórias diferentes como Seabrook comeu carne humana. Segundo seu livro, ele simplesmente juntou-se à tribo de Gere, mas outras pessoas afirmaram que ao retornar para a França, Seabrook foi a um hospital para tirar parte de um cadáver fresco e assim cometer canibalismo. Independente de como ele comeu carne humana, ele descreveu o sabor, que dizia o seguinte: era como uma boa vitela completamente desenvolvida. Era quase um bovino. Acho que uma pessoa uma pessoa de paladar normal não poderia distinguir carne de vaca com carne humana. Issei. Essa é a história de um assassino detestável. O japonês Issei, que matou uma menina holandesa, em seguida a devorou. Sagawa disse que as nádegas da vítima lembram muito um sushi, um prato japonês consiste em peixe e crustáceos, servidos com molho. De acordo com o próprio Sagawa, a carne humana é realmente deliciosa. Jorge Negronte da Silveira. Em abril de 2002, o brasileiro Jorge Beltrão Negronte da Silveira e sua mulher Isabel Cristina Pires e a amante Bruna Sistina Oliveira da Silva foram presos por terem sido acusados de um assassinato de uma mulher sem teto. Depois de serem levados em custódia, rapidamente admitiram terem matado 2 ou outras jovens em outros 3 casos de trio canibalismo.
corpos e vendeu a carne. Numa entrevista, George falou do sabor e da consistência da carne humana. Disse que o grupo tinha 3 receitas diferentes para cozinhar a carne humana. A primeira era guisar a carne, fazendo um guisado mexicano, que muitas vezes a carne é cozida lentamente. Outra opção é um prato brasileiro base de mandioca, conhecida como macaxeira, mas eles ficaram mais famosos foi com empadas que eles vendiam para seus vizinhos desavisados. George foi acusado de 23 anos de prisão, enquanto sua esposa e amante, 20 anos cada. Silveira diz que acha bom estar na prisão, pois caso contrário poderia estar matando pessoas. E aí, sombrios, qual será real o sabor da carne humana? Comentem aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar com seus amigos. Beijos.